No grande destaque internacional do dia, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, sob uma pressão interna muito grande, depois de perder o apoio do Partido Conservador, renunciou. Ele permanece, no entanto, como primeiro-ministro até que haja decisão parlamentar para definir o sucessor. O premier caiu após admitir que cometeu um erro por ter nomeado um parlamentar, o Chris Pincher, para um cargo no governo. O conservador Pincher renunciou na semana passada, reconheceu ter apalpado quando estava embriagado 2 homens, incluindo um deputado, em um clube privado no centro de Londres. O primeiro-ministro britânico também enfrentou muitas críticas por ter promovido festas durante a pandemia. E falando sobre esse assunto ainda, gerando os nossos comentaristas, começo por você, Carla. O que pode acontecer a partir de agora? É um processo de escolha que deve demorar ainda algumas semanas, mas será que há uma condução diferente a partir de agora do governo britânico? Ou praticamente tudo vai ficar como está? Pelo menos há uma forma de se amenizar essa crise que o primeiro-ministro vem enfrentando nos últimos meses. Olha, Tiago, eu tenho a impressão, a meu ver, que em relação ao... Porque, na verdade, se trata de um partido conservador, né? E parece-me que o Boris Johnson não se adapta muito a essa estrutura e dos valores que são, na verdade, previstos, né, de acordo com o Partido dos Conservadores. Então, eu particularmente entendo que eles vão buscar alguém um pouco mais diferenciado, vamos dizer, com propostas diferentes dessa que Boris Johnson vem aplicando, e vamos torcer para que as coisas fiquem, de uma certa maneira, melhores, não somente para a população do Reino Unido, mas também para todo o mundo, para a Europa como um todo, porque, de fato, acaba havendo uma interferência, assim, em todos os países que têm, obviamente, algum tipo de relacionamento com a Grã-Bretanha. Então, eu entendo que é de fato uma busca por alguém um pouco diferente, e é para isso que a gente tem que torcer, né? Ainda dá tempo da gente receber o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani, que está acompanhando de pertinho a repercussão dessa renúncia. Luca, como estão as coisas por aí? Quais as novidades? O que deve mudar de fato a partir de agora, a partir dessa renúncia? Olha, Adriana, aquilo que a gente vê é que tem muitos políticos aqui na Europa ainda esperando ver como que vai se dar essa situação no futuro para dar qualquer tipo de pronunciamento, porque a gente sabe que o Reino Unido é um parceiro estratégico muito importante, não só militar, mas também econômico. Então, qualquer tipo de fala que possa surtir um pouco mais ríspida, né, do que aquilo que os britânicos estão esperando pode ser um empecilho para o próximo governo. De qualquer maneira, a gente sabe que são países amigos, com alianças históricas há muitos anos, e muito provavelmente eles já estejam acostumados. Afinal, é importante sempre a gente ressaltar para o nosso público do Brasil que, apesar do termo renúncia surtir um pouco difícil, né, uma coisa traumática, no Reino Unido, com o sistema parlamentarista, é algo que acontece de maneira até que corriqueira, não como aconteceu com o Boris Johnson, que quis tanto ficar no cargo, mesmo após sucessivas crises, mas se a gente for ver, os seus 2 antecessores também saíram através de renúncias. David Cameron, por ter perdido a votação do Brexit, e Theresa May por não ter conseguido encaminhar uma negociação favorável com a União Europeia também pelo Brexit. A gente vê que Boris sai por uma questão relacionada a escândalos pessoais e também relacionados ao próprio Partido Conservador, o Partygate, festas durante a pandemia, além, é claro, da nomeação de Chris Pincher, um dos importantes políticos do partido que tinha acusações graves de assédio já na sua conta, e o premier sabia disso quando o nomeou. Então, é uma questão um pouco diferente, mas o país já está acostumado a substituir primeiros ministros, como a própria Rainha Elizabeth já viu 14, provavelmente o 15º vem logo nos próximos meses. Quantos, hein? Bom, o Luca Bassani fica em contato ao longo de toda essa quinta-feira com a Jovem Pan, vai trazendo as atualizações de lá da Europa com relação à renúncia de Boris Johnson. Bom, e para fechar, os nossos comentaristas, o Roberto Mota. Um minutinho, Mota. O Boris Johnson pagou um preço alto de ter sido hipócrita. Essa foi a principal acusação contra ele. Ele manteve as pessoas trancadas em casa enquanto fazia festas com os amigos. Esse é o preço pago pelos hipócritas numa democracia verdadeira. Cris, os políticos têm que se preocupar com conduta moral também?
Obviamente, o Mota trouxe um ponto importante, porque a gente teve aqui no Brasil um caso parecido, né, do ex-governador de São Paulo, João Dória, que obviamente não ficou rejeitado pelo eleitor apenas por ter fugido do lockdown que ele próprio decretou, mas também pagou esse preço da hipocrisia. Só queria ler um trechinho da despedida do Boris Johnson aqui, que é uma informação importante que ele traz. Quero dizer às milhões de pessoas que votaram em 2019, muitos votando nos conservadores pela primeira vez, obrigado por esse mandato incrível. A mais extensa maioria conservadora desde 1987, a maior parcela de votos desde 1979. Então, ele está trazendo a lembrança de que ele, nesse período em que esteve à frente ali do Reino Unido, foi um representante importante de um desejo, de uma onda conservadora no Reino Unido, que com a saída dele continua, porque ele garante que um conservador assumirá seu lugar. Pois é, na semana que vem o premier promete anunciar o cronograma da escolha do novo ministro. Claro que o parlamento se reúne, escolhe o nome, mas esse nome ainda precisa ser submetido ao da Rainha Elizabeth. Ao longo de toda a nossa programação traremos outras informações, análises, opiniões sobre a queda do primeiro-ministro Boris Johnson.